Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Por Dentro do Foguete. Para quem não me conhece, eu sou Ângelo Machado, CEO da Comércio com o Pé Direito e tenho a grata missão de trazer conteúdo de alto impacto e provocativo para fazer com que o seu negócio desenvolva, cresça, gere resultado e faça diferença para a nossa sociedade. E temos uma missão super importante, que é trazer uma jornada de conteúdo voltada à governança corporativa, dividida em 4 episódios. Para quem não assistiu o primeiro episódio, ele trouxe os aspectos de governança no momento da ideação, e a gente chega agora, no meu ponto de vista, num momento super relevante, que é o momento da validação. Eu acredito que se a gente não começar a olhar com um pouquinho mais de atenção para a governança na validação, a gente vai contaminar até de certa forma, com uma certa agressão, os momentos subsequentes. E, naturalmente, eu não posso estressar esse assunto ou validar aspectos de exigências da governança na validação sem ter a presença de um grande amigo aqui, que é o Marcos Pirillo. Para quem não conhece, ele é diretor financeiro de relações com os investidores da Conta Azul e tem uma longa trajetória em governança e nessa briga do ambiente corporativo, e vai me ajudar aqui a trazer insights e provocações de alto nível. Seja muito bem-vindo, Pirillo. Salve, Ângelo. Tudo bem, cara? Bacana. É uma satisfação estar mais uma vez batendo papo contigo. Demais. Com todos esses ouvintes, enfim, sobre um assunto tão relevante que é a governança corporativa, né? E como você falou, de uma forma fatiada, né? Até porque a governança corporativa, ela é importante em todas as fases, mas ela tem que ser na dose certa. Sim. E na fase de ideação, que nós falamos no primeiro episódio, ela tinha uma certa dose, né? A gente calibrando muito mais nos aspectos da sociedade, a necessidade de ter um memorando de entendimento entre os sócios, que a gente chamava de Founders Agreement, a necessidade de já começar a se preocupar com a parte de tecnologia, né, a propriedade intelectual, e agora a gente vai entrar numa nova fase, que é uma fase que, por sinal, é onde a maioria das empresas acabam falecendo, né, se não tiverem cuidado, né, com a governança. Óbvio que a ideia, a tese é super importante também, né, se a tese não for boa, vai naufragar, mas em sendo a tese boa, isso por si só não justifica o sucesso, ou não garante sucesso. Por trás de uma tese de sucesso, tem também a parte da governança. Então é isso, cara, uma satisfação enorme estar mais uma vez aqui podendo trocar ideias num bate-papo descontraído com vocês. Fantástico, Pirillo. Eu que agradeço e com certeza eu acredito que o que a gente se propõe a fazer aqui vai reverberar, né? Porque são conteúdos atemporais e que fazem com que a gente possa contribuir de forma eficiente para que os empreendedores, né, e as novas gerações de sonhadores e negócios possa trazer assim um viés de recorrência e negócios saudáveis. E um ponto, sabe, Pirillo, que eu acho super importante pela minha experiência, minha vivência no meio corporativo aí de tecnologia, é a importância da percepção dos pilares de governança e como isso pode fazer a diferença, principalmente na validação. Eu acho que ele é um divisor. Esse é um momento, assim, que eu digo, assim, um momento de divisão do caminho, né? Ou eu supero alguns aspectos que tu acho que tu vai estressar aqui muito bem, ou eu vou passar a ter uma crise na operação, a ponto de comprometer a viabilidade do negócio. Então, quem sabe a gente dá uma largada contigo, trazendo qual é a tua percepção de conceito em relação ao que é o momento de validação, e a partir daí tu começa a despejar o tempero, né, da governança aí, de como o Pirillo vê e por onde tu pode dar uns puxãozinhos de orelha bacana na turma aí. Perfeito, Ângelo. E vamos fazer dessa forma, sim. Mas só já pegando o que você falou, né, que é um divisor de águas. E por quê, né? Porque normalmente nessa fase, depois eu vou discorrer um pouco mais do que é a validação, mas é nessa fase onde começam os primeiros aportes, né, os famosos anjos, né, as primeiras parcerias, quer seja com futuros funcionários, com futuros mentores. Então, assim, o negócio começa a ficar sério, não que não seja sério na ideação, mas começa a tomar um corpo maior de seriedade com passivos envolvidos,
uma captação não deixa de ser um passivo, né? Vai lá no patrimônio líquido Exato. faz parte do passivo, que é um divisor de águas, porque trabalhar mal esse período pode, sem dúvida nenhuma, comprometer ou terminar uma história que poderia ser de sucesso se alguns pontos da governança fossem atentados, né? Então, assim, voltando, atentados, acho que é horrível essa palavra, percebidos, Ângelo, mas tudo bem, fossem percebidos, né? Mas, enfim, lembrando, né? Você colocou... Pode virar um atentado, né? Pode virar um atentado. Cara, mas, assim, voltando, né? Espero, tenho certeza, ou estou na expectativa de que todos que estejam assistindo esse episódio tenham assistido o primeiro, né? Mas só a gente voltando. Governança é baseado em 4 grandes critérios que vale para qualquer empresa, seja de tecnologia ou não: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade. Quando a gente dividiu em fatias, como você colocou, e passa a falar de empresas escaláveis, né, de alto potencial, que são as startups, a gente dividiu em 4 fases: ideação, que a gente já falou, validação, que a gente vai falar hoje, tração e escala, que a gente vai falar nos próximos episódios. Os pilares que suportam a governança nas empresas de tecnologia, por mais que aquilo que eu recém falei seja válido, a gente dividiu em estratégia e sociedade, ou seja, o que de governança a gente vai focar em estratégia e sociedade, pessoas e recursos, que aí são os mentores, são os funcionários e tudo mais, e hoje a gente vai falar bastante disso, tecnologia e propriedade intelectual, processos e accountability. Então, a gente sempre vai estar permeando esses 4 bullets, esses 4 pontos, aonde em cada fase a gente vai dar mais ênfase em um ou em outro. Na ideação, muita fase na estratégia e sociedade. Na validação, a gente já vai falar de todos, porém alguns com mais ênfase do que outros. Quando a gente entra na validação, né? O que é a validação, cara? O produto, o mercado e o modelo de negócio, ou seja, a tese dessa startup, né, ela começa a ser experimentada. Ou seja, a gente começa a tentar entender se aquelas incertezas que a gente mapeou na ideação existem e se de fato tem demanda. A empresa, ela já começa a tomar forma. Ela já tem uma atividade operacional. O que é a atividade operacional? Vai começar a contratar funcionário, vai começar a ter seus primeiros clientes e seus primeiros faturamentos. A colaboração de terceiros começa a ser necessário. Ouvir pessoas mais experientes, ter alguns advisors, começar a montar um mini conselhinho, mesmo que seja ainda muito informal e super consultivo. E quando a gente fala de governança, onde que a gente vai focar? Na constituição da empresa, que a empresa existe, como eu falei, tem uma atividade operacional onde tem faturamento. Sim. A gente vai começar a falar também sobre as pessoas-chaves e como contratar as pessoas-chaves. Vamos falar um pouco de funding, né, ou seja, de recursos que vão ser captados, e vamos falar de prestação de contas, né, ou seja, se você pega dinheiro emprestado ou se você pega dinheiro como equity, mas não deixa de ser um empréstimo, né, assim, óbvio, alguém confiou em você, eu sei que se você não der certo, você não vai ter que pagar, né, quando é equity, mas quando você pega dinheiro de outrem, você tem que prestar conta. Se você não prestar conta, pode ter certeza que os próximos dinheiros, vamos dizer assim, estarão comprometidos, porque não vão falar bem da sua empresa, né? Vão falar, pô, emprestei o dinheiro, ele pouco presta conta, né? Não é muito transparente, e por aí vai. Então, mais ou menos é isso, cara. Validação. Ainda que esteja fazendo tudo certo, a transparência ela tem que ser contínua, né? Não pode se transparência é a chave do... né? Para mim, a transparência é tudo, cara. A transparência, em momentos difíceis, ela é fundamental. Em momentos fáceis, ela é importante, mas ela é menos fundamental, porque quando está tudo muito bem, está tudo muito bem. O negócio começa a complicar quando as coisas começam a ficar mal. E se você é um cara transparente desde o início, pode ter certeza que terão pessoas dispostas a te suportar. Se você abre a sua empresa de coração aberto, realmente querendo mostrar de fato como ela está, os problemas e as virtudes, pode ter certeza que as pessoas apostarão na sua empresa, ou a chance das pessoas apostarem na sua empresa é muito maior. Legal.
Bacana. Vamos avançar, então, para essa parte que tu estava comentando aí da estratégia de sociedade, né? Em termos de Então, aspectos vamos lá. que envolvem, né? Então, vamos lá. Lembra que quando a gente falou de ideação, a gente falou que o mais importante, até porque não existia uma empresa formal, e sim uma empresa informal, onde tinha um grupo de pessoas que acreditavam na solução de um problema que incomoda muita gente, né? Porque, de novo, aqui a gente está aqui para escalar, então tem que ser um mercado grande. Quando a gente está na fase de validação, a empresa já existe. E quando a empresa existe, aquele memorando de entendimento, aquele Founders Agreement que eu chamei, ele vai se transformar em um contrato social, que normalmente ele é mais rígido, né, para se escrever as regras, ou num estatuto. Contrato social, se você optar por uma limitada, que normalmente é o caminho que as empresas normalmente começam por ser mais simples e mais barato, ou um estatuto, se você decidir ser uma empresa de sociedade por ações. Né? Perfeito. Mas o mais importante é você começar a transformar aquele Founders Agreement dentro do estatuto, ou transpor para dentro do estatuto, no contrato social vai ser um pouco mais difícil, ou num acordo de acionistas. Perfeito. E aí, se para escrever o Founders Agreement já era importante ter alguém com alguma noção jurídica, né, que naquela época eu falei, cara, pega um estudante de direito, alguém que gosta de escrever, já que você não tem muitas vezes dinheiro para pagar um advogado ou honorários, mas pegue alguém para te ajudar. Agora aqui não. Agora aqui, o apoio de contador, o apoio de um assessor jurídico é extremamente importante. E só dando uma pincelada do que a gente vai falar de acordo de acionistas, desculpa, eu te interrompi, fala. Não, eu digo, é investimento esse momento aí de olhar com pessoas que tenham capacitação para compor, né, a construção desses documentos aí, né? Sem dúvida, porque uma vez mal escrito, uma hora a conta vai chegar. Né? E, isso é fato. Né? E aí, de novo, o que é um acordo de acionistas? É um documento privado, né? Ou seja, aonde que vai se estabelecer, dentre outras coisas, né? Esclarecer o funcionamento de assuntos particulares dos sócios. A gente vai começar a desenhar o exercício do direito de voto e poder de controle. Cargos e salários, e aqui eu vou dar um exemplo. Né? Quais matérias, eventualmente, a gente vai colocar em votação, lembrando que a gente já tem alguns sócios que são aqueles que fundaram a empresa, né? E outros que, porventura, estão para entrar, que são os anjos. Lembra que eu falei que, nesse momento da empresa, os primeiros aportes são necessários, a não ser que a empresa já nasça capitalizada por algum outro motivo, mas na maioria esmagadora das vezes não. Então, assim, o exercício do direito de voto. Que matérias a gente vai colocar em voto? Tem vasta literatura sobre isso. Não vamos pegar todos. Coloque aqueles que você acha importante. Cargos e salários. Aqui já é alguma coisa importante que tem que ser discutida nesse momento. Tem founder que vai ter uma função mais importante ou menos importante que o outro. Nem todos podem ser tratados iguais, porque os skills são diferentes. Então, aqui bem observado isso aí, muito bem observado. Ou seja, você é sócio, você tem direito a X%, assim como eu tenho, se for uma divisão igual, só que quando a gente está trabalhando aqui, ou eu estou exercendo um cargo de financeiro, desenvolvedor de tecnologia, ou muitas vezes o CEO da empresa. Então, perceba, em termos de participação, somos iguais. Em termos de funções dentro da empresa, nós somos diferentes. E temos que ser remunerados diferentes. Então, aqui já começa uma boa dica quando você está entrando nesse estágio. Porque os investidores ou aqueles que claro. Vão querer entender. Como é que a gente vai resolver os conflitos se porventura eles existirem? Tudo isso vai estar no acordo de acionista. Lembra que a gente está falando de acordo de acionista. Vai ser por mediação? Vai ser por arbitragem? Ou vamos para o judiciário, que eu não recomendo? E não recomendo por quê? Porque eu não acredito no judiciário, não. Não é por causa disso, não. O judiciário ainda não está preparado para resolver assuntos de tecnologia. Ou são poucos juízes que estão preparados, que dominam o assunto. E isso eu ouço bastante, Pirilo. Isso aí, essa tua percepção, vamos chamar assim, né, a tua experiência, ela é ratificada aí por muitos profissionais, e aí a coisa pode degringolar para algo desnecessário, né? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, eu acho que
quando ainda está nesse estágio, mediação talvez, né? Ou seja, contratar um mediador profissional para eventuais problemas, com certeza é o mais barato, mas assim como a gente vai evoluindo, sempre a arbitragem é melhor. E por quê? Porque a arbitragem você traz pessoas, né, que vão ser juízes naquele momento, né? Óbvio que existe uma qualificação, mas não precisa ser um juiz de direito, né? Vão ser os juízes, vão julgar aquilo ali, mas pessoas que conhecem profundamente aquela matéria. Então, assim, por isso que é importante quando a gente fala de ter me faltou a palavra, a arbitragem. Mas, de novo, nesse momento eu sugiro mais uma mediação. O que a gente vai falar nesse acordo de acionista também? Direito de preferência. Olha só quanta coisa interessante a gente está falando, ainda com a empresa iniciando. Ou seja, eu vou ter direito de preferência na compra de uma participação se alguém estiver vendendo? Alguém pode estar vendendo uma participação. Como é que funciona esse direito de preferência? Ou ele pode vender para um terceiro que não seja da sociedade? Como é que são as regras claras de saída? Tudo aquilo que a gente rabiscou no memorando de sócio agora tem que formalizar. Né? Ou seja, o cara pode continuar sendo sócio se ele não quiser trabalhar na empresa? Agora a gente tem que formalizar. O falecimento de um sócio, como é que fica a distribuição das ações? Enquanto lá ainda não existe empresa, aqui existe. Como é que vai ser a dissolução da sociedade? Propriedade intelectual. Né? Ou seja, que já falei e vou falar mais uma vez, é sempre da empresa. Né? Isso tem que estar no acordo de acionistas, independente de quem trouxe. Né? Lembrando que cada um contribuiu da sua maneira e um normalmente contribui mais com aquilo que a gente fala de propriedade intelectual. Doesn't matter, é da empresa. Então, se a gente for falar de uma forma muito simples, né, o acordo de acionistas, quando a gente está falando de sociedade, nesse primeiro instante, lembrando, ou você vai ter um estatuto, ou você vai ter um acordo, um contrato social, desculpa. É um resumo que estabelece um conjunto de direitos e deveres de cada sócio. A regra, a conduta de cada um durante a sua participação na sociedade e após deixar. Né? Às vezes eu acabei de deixar a sociedade porque, por algum motivo, eu posso ingressar numa outra sociedade que faz a mesma coisa? Tu vê, né? Tem que estar escrito. Então, assim, aqui... E por que isso é importante? De novo, acordos societários bem construídos serão extremamente úteis lá na frente. Agora ela também vai ser, mas lá na frente vai ser extremamente útil e mais. Algo que a gente vai falar daqui a pouquinho quando você perguntar sobre captação de recursos. É aqui que a gente vai começar a costurar a preocupação no acordo de acionistas sobre diluição. A atenção para a sociedade começa a direcionar o que eu já vi muitas vezes, e você já deve ter visto. Founders que no final das contas não tem mais nada porque foi diluído por investidores. Sim, eu vi mais de uma vez. Então, vi situações assim mais tristes do que benéficas, entendeu? Em alguns casos foram boas até, em função do quadro, mas eu percebi que houve uma certa... Não sei se o termo certo seria prejuízo ou seria injustiça, talvez, né? Com quem criou, por inabilidade, talvez, de perceber a importância de uma condução que tivesse uma preservação um pouco melhor, né? Se tu olhares, Perillo, na mídia, isso aí é notório, porque até o Thales Gomes, que foi o founder da EasyTax, né? Ele tem em mais de um podcast que eu assisti dele e palestras, ele comentou desse problema pessoal, da diluição muito agressiva, quando ele fez uma ampliação, né, a nível global, onde ele não tratou isso adequadamente, acabou saindo com recursos inferiores ao que poderia ter tido. Então, ele amadureceu a partir daí a visão dele, mas é um case aí, né, que todo mundo conhece, que ele botou para fora, ó, fiz algo ali que eu não percebi, enfim, que poderia ter sido melhor para não atentar a esse ponto, né, de uma maneira, ou ter esperneado, vamos dizer assim, que nem o gaúcho fala, né, um pouco mais, né. E aonde que você começa a se preocupar com isso? Quando você tem
a preocupação no societário. Se a gente for dividir, tem um societário, aquilo que a gente já falou. Tem pessoas que você vai começar também a entregar a participaçãozinha da sua empresa, né? Porque senão poucos virão, você não tem recursos financeiros para remunerá-los. A gente pode até falar estratégias de como dar participação na empresa nesse primeiro instante. Mas, de novo, quando você tem um pilar de governança onde você se preocupa com a sociedade, inexoravelmente você vai se preocupar com a sua diluição. E eu vou falar um negócio aqui, Ângelo, que às vezes eu já vi VC não gostar de eu falar isso, mas eu já falei para eles, ou até Private Equity, eu falo o seguinte: enquanto a participação ou o negócio não está fechado, existem interesses contrários na mesa quando a gente está discutindo um aporte. Depois que aconteceu, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo quer o bem da empresa e tudo mais. Mas quando a gente está negociando os aportes, uma participação, enquanto de um lado existe um investidor que, pela mesma quantidade de recurso, ele quer mais participação, do outro lado tem um founder que, por não ter esse conhecimento, muitas vezes está impressionado com o valuation e a quantidade de dinheiro. E isso é antagônico, cara. Isso é antagônico. Então, assim, óbvio que um valuation maior, com a mesma quantidade de dinheiro, vai ter uma participação menor, beleza. Mas enquanto um está muito preocupado em saber quanto a empresa vale, que é normal, o outro, por mais que ele esteja falando, ok, eu te dou esse valuation que é alto, a princípio eu não tenho uma participação muito grande, mas eventualmente no decorrer dos acontecimentos, pelas cláusulas naturais que existem em contratos de VC, a participação pode diminuir do founder. Então, assim, porque a gente tem aquelas cláusulas de, se tiver um round num valor menor, equaciona-se a minha participação, né? Se tiver, por algum motivo, uma não liquidez daqui a algum tempo, eu vou ganhar uma participação maior. É uma que é muito natural, e todo mundo esquece na hora da negociação. Eu quero sair com, no mínimo, 2 vezes o que eu coloquei. Isso é super normal, né? E, às vezes, o do outro lado que está na mesa, por não ter se preocupado com a sociedade, aceita. Não, beleza, eu te garanto 2 vezes o mínimo que você colocou. E se a empresa não for tão bem assim como a gente imaginava? Foi bem, mas não tão bem. Então, assim, é muito importante se preocupar com a sociedade, assuntos ligados à sociedade nesse momento. Só nesse tópico a gente podia ficar um tempão, mas vamos dar sequência. Se eu pudesse botar numa balança, né, Perillo, eu acredito que talvez esse ponto ele possa representar talvez 50% aí da importância dos tópicos a serem superados quando eu estou em validação já, né? Sim. Porque vamos lá, até já dando um pulo aqui, né? Quando a gente vai falar ainda da sociedade, né? Por isso que eu estou falando, e 50% você colocou muito bem, e naqueles meus níveis de percentual, né? Onde em cada estágio a gente coloca um percentual de preocupação, né? Na sociedade, nesse estágio, para mim, é 50%. Então, sem combinar, a gente... tu vê só, né? Bom, a primeira coisa, cara, você vai receber anjos. Normalmente, o valuation e a forma é o seguinte: valuation é subjetivo. Primeiro, valuation é subjetivo. Né? É tudo uma tese potencial de mercado entre nós dois aqui. É chute. Ou entre nós todos que estamos aqui nesse podcast. Salvo alguns critérios, né, que é, alinhamento dos sócios, que é super importante, que você vai botando pezinho lá no valuation, né, potencial de mercado, que você coloca outro peso lá no valuation, né, valor mínimo, normalmente fala, a tua ideia vale $1 milhão e agora eu vou colocar esses aceleradores. Existem várias técnicas de valuation de empresa que está nesse estágio, mas todas são chutes. Todas. A empresa ainda está testando os faturamentos, está testando. É um referencial de apoio a uma negociação. E aí, aonde que eu falo? Não pode, nessa fase, em hipótese alguma, você entregar mais do que 10% da tua empresa. Não pode. Imagina se já na largada você entrega 20%, 30% da tua empresa. E os próximos rounds? E os próximos rounds? Então, assim, de novo, todo valuation é chute.
vão vir anjos, que são excelentes, né? Anjo, lembrando, né? Anjo na concepção é pessoa física. Se não é pessoa física, é acelerador. Mas todo mundo gosta de chamar de anjo, porque aí fica mais bonito. Mas lembrando, quando a gente bota um investidor, a gente vai daqui a pouco pular para um outro tópico, que a gente vai ser 25% de peso, que é a prestação de contas. O que eu recomendo aqui, lembrando com a sociedade e puxando um pouco o que a gente falou há pouco tempo, cuidado com a perda excessiva de direitos. Quando a gente está na mesa negociando participação, quando a gente está participando na mesa negociando dinheiro entrando na companhia, é óbvio que quem está colocando quer alguns direitos. Muito cuidado com veto. Muito cuidado com veto. E eu vou dar uma dica aqui muito legal. Muito cuidado com a diluição e não admita grande restrição na gestão. Perfeito. Não admita isso, porque vai atrapalhar. E eu vou te dar uma dica aqui. Isso aí foi uma dica de ouro que tu trouxe, porque dá problema. Então, muito assim, certo. Dá. Se pegou dinheiro, você vai prestar conta que a gente vai falar. Cuidado com a diluição. Não mais que 10%, óbvio. E tudo isso está com a sociedade. Cuidado com o veto. Cuidado. Eu lembro um aporte que a gente fez. Isso é fato, tá? Um aporte que a gente fez. Eu falei, cara, era uma empresa ainda em estágio de validação. A empresa faturava 10 mil, 15 mil por aí, por mês. Então, uma empresa que estava começando ainda. E eu falei, cara, mas eu quero ter alguns vetos. Normal isso, né? Ainda mais eu financeiro. Mas eu não quero de forma alguma te prejudicar. Sim, o cara não falou, quer como assim? A operação, claro. Como assim? Eu falei, cara, olha os vetos que eu quero. É basicamente, veto válido é veto que implique em saída da estrutura societária, né? Assim, pô, você não pode tirar dinheiro e mandar para todo mundo, você não pode comprar uma outra empresa, você não pode arrumar um outro sócio no valuation menor sem me avisar. São aqueles... Você não pode fazer um negócio com a sua prima e começar a mandar dinheiro para fora. Então, é onde envolve dinheiro. Mas olha só que saída interessante, e eu vou dar uma dica de ouro, porque já copiaram esse contrato algumas vezes, Ângelo. Dica de ouro, anota aí quem está ouvindo o nosso podcast. Porque o founder falou, cara, mas você está me prejudicando. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou criar o remédio mais simples de todos os vetos que eu, porventura, posso dar. E não tem como voltar atrás. Ele falou, qual? Eu falei o seguinte, cara, se eu fizer um veto que você não concorda e está ligado a essas questões de dinheiro, entrada de sócio, saída, a gente tinha uma participação pequenininha, 3% da empresa, de novo, nunca dê mais do que 10% da empresa num round de aceleração. Eu falei o seguinte, você pode curar ou dar o remédio, curar o meu veto, me tirando da sociedade pelo preço que você está negociando essa operação societária. Acabou. E eu não posso reclamar. Ele falou, cara, você tá sério? Eu falei, claro. Se o meu veto estiver te incomodando, é porque de alguma maneira a gente passou a pensar diferente. A empresa é tua. Eu não posso limitá-la. Eu não posso te limitar. Eu não posso te limitar, a empresa é tua, cara. Eu tenho 3%. Se eu estiver te incomodando, primeiro, eu quero que você ganhe dinheiro. Eu entrei aqui para ganhar dinheiro. Eu não interfiro na gestão. Mas se por algum motivo o meu veto te incomodar, e o veto só pode em questões ligadas normalmente à sociedade, ao patrimônio, você me tira sem eu poder reclamar. Sem eu poder reclamar. Ah, mas agora eu voltei atrás. Não. Pelo valor da operação que tiver em curso. Então vamos supor que esse cara estivesse fazendo um round com um investidor que eu não gosto, ou estivesse vendendo a sociedade para um investidor que eu não gosto. Sim. Eu vou formalizar, ele fala, tá bom, Piru, tá aqui o cheque, tchau, muito obrigado, enquanto você foi útil. Olha só que sacada inteligente. E, de novo, esse contrato já foi copiado umas 2, 3 vezes. Dica de ouro, já valeu esse podcast e todos os que a gente ainda vai falar sobre o tema. Muito bacana. E eu já dei a forma. Total. Antes de eu entrar num outro ponto aqui, que acho que é pessoas e recursos, eu queria trazer isso que tu fala da diluição é importante. Eu acabo sendo investidor em algumas empresas de tecnologia, anjo, enfim. E teve uma vez um caso, Pirilo, que tu vê, né? Porque tem gente boa e tem gente ruim nesse mundo, né? Tem de tudo, né? E eu estava interessado, assim, estava entrando em validação e eu entrei com um investimento, né? Eu ia entrar com um investimento X
e eles me mandaram uma mensagem, não, Ângelo, tudo bem, a gente aceita e tal, vamos avançar, você quer o quê, 10%, 15%? Falei, não, rapaz, como é que você vai me dar 15%? Não faz sentido. Imagina se eu quisesse, eu pegava 15%. Falei, não funciona assim. Eu senti que, bom, vou ter que dar uma aula para eles, né? Vamos conversar um pouquinho. Não, eu quero 1,5. Vamos preservar isso aqui. Na segunda rodada eu posso chegar a 2,5, mas vamos acertar. Por que eu não quero 15? Não, mas tu não acredita na gente? Não, por acreditar que eu quero menos, entendeu? Senão eu vou trancar. Então, olha como tem que ter uma percepção de valor nesse momento, né? E aí conhecer o mercado e até tentar conversar com quem já passou por isso é muito importante, né, para o empreendedor, né, e fazer com que a percepção, né, então eu ia trancar, eu já vi anjos pegarem fatias sem total fundamento e trancarem operações. E de novo, a gente está falando de empresa que escala, estamos falando de capital de risco, todo mundo que botou o dinheiro lá sabe que a grande probabilidade é que vai perder esse dinheiro, é isso aí, mas se der certo, vai dar uma porrada, desculpa o termo. Então assim, não faz sentido você pegar uma participação grande nesse primeiro instante, porque você acaba desanimando os founders. E empresa para escalar, os founders são únicos. Total. Diferente se a gente estivesse entrando numa sociedade de uma... Vamos virar... Porra, Ângelo, vamos criar aqui uma empresa para consertar automóvel. Cara, tem uma porrada de gente que conserta automóvel. A gente pode até montar uma mecânica, mas ela não vai ser escalável. E para ser escalável precisa de dinheiro. Vai ter round 1, round 2, round 3, round 4, round 5. Então, assim, se já na largada se dilui, vai chegar uma hora que o sócio, que é fundamental para aquele negócio, está desanimado. Mas ele só percebe isso lá na frente, o erro que ele cometeu. Mas vamos lá. E uma outra dica também, que tem muito anjo que gosta, mas eu não vejo como anjo. Normalmente, de novo, infelizmente no Brasil, participação societária pode trazer passivos para aqueles que colocaram dinheiro. Isso é fato, todo mundo sabe disso. Sim, verdade. Quer seja trabalhista, quer seja tributário, e você não está na gestão ali, pode estar tendo algumas escorregadas no que se diz respeito à legislação, quer seja tributária, trabalhista e tudo mais, principalmente se a sociedade formal. Ser agraciado. Normalmente, as primeiras participações entram por financiamento. Por quê? Um empréstimo, você é apenas credor, você não pode ser contaminado, né, por eventuais passivos na figura de credor. Por isso que tem a debênture conversível, aonde também quem emprestou, se for empresa, não precisa consolidar no balanço, é apenas um empréstimo. Dica importante. Quem é anjo, se o negócio der errado, não pode querer o empréstimo de volta. Não, corrige meu dinheiro minimamente em TR. Não, meu amigo, se deu, de novo, estamos falando sobre capital de risco. Se der errado, deu. Se der errado, eu perdi. Se der errado. Se der certo, eu ganhei muito dinheiro. Eu já vi muito anjo falando o seguinte, não, se der errado, você você tem que me devolver o dinheiro corrigido pela TR. Olha a pressão que a gente coloca no founder. E bota um avalzinho ainda aqui. Eu peguei o dinheiro, eu tenho que investir em algo que não sei se vai dar certo, vou ter que contratar gente, tudo mais. O dinheiro vai acabar, porque eu não vou ter encontrado meu ponto de equilíbrio nos primeiros anos, porque eu estou escalando e ganhar mercado custa. Se não for escalar, não é startup. E se o negócio der errado, eu queimei o dinheiro e ainda estou devendo. Que anjo é esse? Não faz sentido. Que anjo é esse, meu amigo? Não é anjo. Então, assim, eu sei que pela legislação, todo empréstimo tem que ter uma cláusula de correção. Vou dar outra dica de ouro. Corrige pela evolução do PL. Todo PL é negativo. Empresa que está queimando caixa. Se eu tiver que resgatar, resgato pelo... Virou nada. Então, assim, existem maneiras... Então, de novo, não aceitem debêntures conversíveis que, se o negócio der errado, você tem que pagar. É uma pressão injustificada. Se der errado... Aí tem gente que fala, não, eu tenho prioridade em falência, em recuperação judicial. Cara, se der recuperação judicial, tchau, write-off no balanço e vida que segue. Capital de risco, meu amigo. Então vamos lá, vamos falar de outro tópico, porque esse assunto eu gosto tanto. Tu trouxe vários insights sobre esse ponto aí, fantástico. Eu acho que deram boas porradas na mesa aqui para o pessoal ficar atento, né? E vamos adiante aí. Eu acho que entra um ponto agora, pessoas e recursos nesse momento da validação, né? Tu tem uma trajetória bacana aí no meio de tecnologia e outros mercados aí tradicionais que podem
ser sugados aqui em relação a esses 2 pontos aí. Então vamos lá. Manda ver. Então a gente já falou bastante sobre sociedade, que era importante na época da ideação, super importante na validação. A gente já está lá de 0 a 100, 50% de preocupação. Agora a gente vai falar de pessoas-chave, que na ideação era 0, porque eram só os founders, e agora você vai começar a trazer mentores e você vai começar a trazer funcionários chaves. Primeiro, PJ dá problema, galera. Mentor, eventualmente pode ser PJ, funcionário, se for PJ, uma hora vai dar problema. O dia que você deixar de ser número pro leão e passar a ser um nome, ele vai te visitar. Enquanto você for número pequeno, o leão não te visita, porque ele não perde tempo com coisa pequena. Agora, se tu te destacar na prateleira, se tu te destacar na gôndola... ele vai te visitar. Ele vai te visitar e não tem o que escapar. Mas qual que é o ponto aqui, senhores? E aí eu acho que o Ângelo tem até muito mais propriedade para falar do que eu. A empresa ainda está se constituindo. Você vê, a gente acabou de fazer o contrato social ou o estatuto social e tudo mais. Poucas pessoas virão se não tiver uma remuneração variável alta. E o que é remuneração variável alta? Participação da empresa. Sim. Aí é caso a caso, mas dependendo do estágio, você ainda não está pronto para entregar uma parte da sociedade de fato. Principalmente se você for uma limitada. Sim, imagina, uma limitada, você precisa de quórum de 80%, né? Tem quórum que precisa 100%, é legislação brasileira. Você precisa de quórum para alterar. Qualquer alteração, você tem que pegar a assinatura de todo mundo. Então, assim, você não está preparado. Depois a gente pode até falar de estruturas lá fora, mas eu acho que hoje não é o tema, né? Falar de estrutura de BVI e tudo mais. Pense em mecanismos que garantem a participação sem você dar a participação. E é muito simples. Vou dar um exemplo aqui, bobo. Depois a gente vê as melhores maneiras. Pô, Ângelo, cara, eu estou precisando de você aqui. Cara, eu vou te dar um salário mínimo aqui, porque realmente eu não tenho dinheiro para pagar, mas tua peça é fundamental. Vamos criar um documento aqui, né, com base em nota promissória e tudo mais, garantido, tudo bonitinho, que você tem direito a 2% do valor da empresa. Olha que eu não te dei a participação na empresa. E esses 2%, eventualmente, tem alguns critérios aqui de valuation, né? Ou, outra ideia, num evento de liquidez eu te pago esse valor. Perceba que eu te paguei, é uma dívida da empresa, mas eu não fui diluído. A diferença é muito grande. A partir do momento que houve um evento de liquidez e eu te paguei, vamos supor que a empresa era 100% minha, eu continuo 100% da empresa. Óbvio que quando a gente está falando de um anjo, ele vai ter participação, porque ele vai converter, e são valores maiores, ele está botando dinheiro. Quando a gente está falando de pessoas chaves, enquanto você não tiver muito firme no critério sociedade e valuation, encontre maneiras alternativas de dar participação para pessoas chaves na empresa. Inclusive, se possível, com possibilidade de resgate. Sim. Olha, no primeiro evento de liquidez, no valuation, eu vou te comprar parte dessa nota promissória que eu te dei, como se participação fosse. Sim. Somente dê participação societária nesse primeiro instante de empresa para pessoas que realmente você está muito confiante que faz parte do DNA dos founders. E agora, aí tu deu na veia. Tá? Porque eu vejo gente botando todo mundo para dentro de negócio de qualquer jeito, depois, entendeu? E abrindo condicionais que não é bem assim, né? E aí, então... Tem critério. Óbvio, se você criar lá fora uma estrutura de preferencial e ordinária, mas enfim, aí a gente já está falando no outro estágio que a gente pode até um dia aqui bater um papo sobre isso. Nesse primeiro estágio de empresa nacional crie mecanismo, cara, que você dá participação, chame o advogado, chame o contador, cara, crie um documento firme, que o cara também se sinta, né, parte da empresa, e com poderes de executar eventualmente se você não cumprir a sua palavra, né, uma vez que você é sócio, você já está lá na estrutura societária, mas que você ainda não deu a participação, cara, porque, de novo, senão você pode ser diluído. Se não, se você é uma limitada, você pode ter problema para aprovação. Então, assim, cuidado com isso. Mas, enfim, é o momento de você começar nessa fase, que é a validação,
de montar o teu time de elite, contratar os primeiros funcionários e tudo mais. E para a elite, participação que pode ser dessa forma. Para aqueles que fazem parte do teu DNA, que você entendeu, eventualmente aí você pode dar um pedaço da empresa. Ou eventualmente, olha, nesse instrumento que eu te falei, daqui determinados anos, se eu não comprar, se converte em participação, mas seja criativo. O que você tem de mais valor são as ações da sua empresa. E como você já viu muito mais do que eu, chegar sócio no final da jornada, o Thales Gomes deve ter sido um eu ouvi ele falando sobre isso, ele deve ter terminado com 2%, 3% da empresa. Ele que criou a empresa, 4%. E VC com 90% da empresa. Não é justo. Não faz o menor sentido, né? E esse é um ponto, sabe, Pirilo, muito relevante. A gente tem a oportunidade de conviver aí com muito negócio no mercado de tecnologia, principalmente nos últimos anos, e como faz diferença olhar para isso que tu está falando de maneira eficiente, sabe? Não superficial. A gente, às vezes, atende, um exemplo aí, empresas do mercado SaaS aí, e as que dão mais atenção para ele, é muito claro, a gente percebe já pela experiência, o simples fato da percepção de valor e como vai conduzir essa construção de relacionamento pessoal, tu já consegue vislumbrar que o potencial de dar certo, de crescer, de entrar na atração lá na frente, que, né, que a gente vai falar no próximo episódio, faz total diferença daquele que está querendo apagar só incêndio pequenininho, tentando segurar, que aí tu tem uma rotatividade inadequada até de colaboradores-chave, que não saber se escolher, contaminando a viabilidade, por aí vai, né? Então, é um ponto realmente que tu tem que tratar com muito carinho também, né? E lembrando, tem alguns pontos, independente da forma que você vai dar a participação na sociedade, que seja sob uma forma não participativa de fato, né? Não entregando as ações, não entregando a participação de uma forma contratual, lembra que você nunca dá de cara, né? Isso já é um conceito claro, né? Se você entrou na empresa, você demora um tempo, normalmente 1 ano, para começar a ter 25% da participação, depois mais 1 ano para ter mais 25% daquela participação inicialmente traçada, depois mais 1 ano, depois mais 1 ano. O período clássico são 4 anos, que você primeiro tem um cliff, se você sair da empresa no primeiro ano, não tem direito a nada, e depois você vai ficando vestido. Vamos em frente, senão vai acabar. Não, bacana. Eu digo aqui, né, para encerrar, namoro à moda antiga, né? Namora, vê bem a namorada, escolhe para depois casar, né? Não atropela o casamento. Exatamente. Aí dá porque senão você já sai dando, e aí, quer dizer, no bom sentido, já dando participação, e aí quando você vê, né, você tem um problema. Então, assim, você vai ganhando com o tempo. E a mesma coisa com mentores e com advisors. Lembrando, é básico, né? É o período de cliff, abismo, traduzindo para português, onde durante o primeiro ano não tem direito, depois do primeiro ano, paulatinamente, normalmente entre 4 e 5 anos, você vai ficando vestido daquela participação que foi dada inicialmente para você. Vamos para o próximo tópico, meu amigo. Vamos adiante, então, né? Vamos entrar em aspectos que envolvem agora tecnologia, propriedade intelectual, né? Vamos. Eu vou emendar 2 assuntos aqui. Vou emendar 2 assuntos aqui nesse bate-papo. Primeiro, lembrando que são sempre aqueles 4 primeiros blocos, né? Sociedade, pessoas, né? Sempre respeitando equidade, transparência, prestação de contas, né? Que é o básico da governança. Mas aqui, cara, propriedade intelectual, nesse momento, se antes estava só escrito no Founders Agreement que a propriedade intelectual era da empresa, agora todas as pessoas que, porventura, você venha se relacionar, quer seja mentores, quer seja o próprio anjo, quer seja os funcionários, formalmente tem que escrever que toda aquela contribuição pertence à empresa. Enquanto eu, como um board member, estiver ajudando a empresa, mesmo que consultivo, tem que estar bem claro que aquela minha ajuda é para a empresa e eu não tenho direito a nada daquela empresa, a não ser, eventualmente, uma participação que eu tenha recebido. Enquanto funcionário e eu estiver trabalhando na empresa, tudo aquilo que eu contribuí é da empresa. E deixa de ser um documento que está no Founders Agreement, que era uma discussão de sócios, para envolver todos os stakeholders formalmente. Então, você vai trabalhar aqui na empresa, vou te pagar um salário mínimo, como eu te falei, vou te dar uma participação que você vai ficar vestido em 4 anos, formal ou informal, mas junto você vai escrever esse documento, aqui vai assinar esse documento, onde tudo que você faz aqui na empresa é da empresa.
Não. Tem que formalizar. É muito importante. Estava no aspecto único, exclusivamente dos founders, agora começa a envolver a todos. Tu sabe, Pirilo, que acho que foi 2017 ou 2018, eu tive lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia, lá naquela região do Vale do Silício, lá, e nós tínhamos um amigo que mora lá até hoje, enfim, e ele trabalhou um bom tempo na Apple, a Apple ainda estava construindo a sede nova dela e tal, aquele negócio faraônico lá que eles têm. E eu nunca mais me esqueci do que ele falou. Nós estávamos jantando e ele me comentou: Ângelo, eu comecei a trabalhar na área de desenvolvimento lá, enfim, e tu precisa ver o nível de maturidade, de propriedade intelectual que a Apple tem e a quantidade de documentos e procedimentos que eu tive que passar para justificar ficar na empresa sem ter direito ao que está sendo desenvolvido. Ele disse que ele nunca tinha visto algo tão pesado, né? Então tu vê, né? Lá fora, uma empresa do porte dessa gigantesca, né? Chamou a atenção dele, né? Então, se uma grande como essa se preocupa, tu imagina quem está começando também. Tem que olhar, acho que se espelhar nesses grandes exemplos, né? Naturalmente balanceando, né? Porque senão, quando crescer, não vai ter olhado. Ele se sentiu ofendido no começo, ele se sentiu ofendido por falta de maturidade. Ele falou, né? Mas depois ele percebeu, não, só um pouquinho, faz sentido isso que eu estou assinando, né? Afinal, os caras estão botando dinheiro aqui, né? E se você não começa... Educação vem do berço, governança vem do berço. Tem esse ditado, né? Educação vem do berço. Né? Óbvio que nunca é tarde para se aprender, mas a governança vem do berço também. Então, assim, se você não se preocupar com governança e propriedade intelectual é um item-chave em empresas de tecnologia, não é depois que você vai se preocupar. Ou quando se preocupar, talvez seja tarde demais. Sim. Então, assim, é óbvio que não vai querer o grau de sofisticação desse exemplo que você teve, onde provavelmente para entrar tudo, mas, cara, formalizou, você entrou aqui, rescindiu o contrato, reitera o NDA e aquilo tudo. Então, assim, de tempos em tempos, também não tem problema nenhum, é salutar passar um documento novamente para assinatura, cada um no seu estágio. Mas a dica aqui é: formalize que a propriedade intelectual de todos é da empresa, de todos os participantes né, que estão ali trabalhando para aquela empresa, aquilo é da empresa. Até porque, inclusive, eu, como conselheiro, eu sou conselheiro de uma empresa de tecnologia. No meu contrato, todos os meus conselhos e tudo mais são da empresa. Eu dei uma dica que ela passou a valer $20 milhões a mais. Muito obrigado, Marcos. Esse era teu papel mesmo, ser conselheiro. Exatamente. Você não tem direito a nada dos $20 milhões. Você era ponto, conselheiro. E esse é um ponto, inclusive, observado em reuniões de rodada de investimento, né? Então, a DUI, muitas vezes, vai entrar nesse momento e vai devassar isso no bom sentido, né? Para ver se não tem nenhuma falha nessa blindagem aí que possa comprometer uma rodada mais pesada, né? Porque eu digo, a cara carrancuda dos auditores vai aumentando à medida que a coisa vai crescendo, né? Uma coisa é a relação de funcionário. Uma coisa se é PJ, não é PJ. Uma DUI para um cheque pequeno, que é para uma rodada meio que semi-anjo lá, que a gente pode ser um pouco mais tolerante, mas quando a coisa vai subindo, bom, aí o jogo fica mais pesado, né? Então, tem que se preparar. A governança corporativa em due diligence gera muito valor. Muito valor. Muito valor. Né? Nas primeiras 3, 4 checagens, se tiver a contento para aquele estágio, passou. Nas primeiras 3, 4 checagens, se não tiver a contento, pode ter certeza que você já vai tomar um deságio e a due diligence vai ser chata pra caceta. Mas, cara, emendando, a partir do momento que no estágio de validação você começa a receber os primeiros cheques, que, como eu disse, vai ser provavelmente, ou serão, através de debêntures conversíveis ou algum instrumento de conversão, um empréstimo conversível, né? A gente tem a lei do anjo, que eu não lembro qual é, do empréstimo anjo, mas, enfim, alguma dívida é natural, aonde, de novo, cuidado com o veto, cuidado com afetar a gestão, cuidado com garantias mínimas de retorno, risco, pode perder tudo, se perder tudo, perdeu. Lembre-se sempre disso, quando você estiver captando dinheiro, chegou a hora de você prestar conta. Enquanto você está entre os 4 ou 5,
ou 2, ou 3, ou não sei quantos founders, que ali você ainda está vivendo com o dinheiro dos pais, como eu brinco, ou com as suas economias, né, onde você não tem muito compromisso em prestar conta, vem algo extremamente relevante agora, que é a prestação de contas. E aí, quando eu falo de prestação de contas, primeiro, é o mindset da transparência que começa aqui agora de novo, ser super relevante. Perfeito. Ou seja, criar relatórios tempestivos, se possíveis, mensais, cravar datas limites. Olha, até o dia 10 de todo mês eu vou entregar um relatório esse, que vai ter minimamente um demonstrativo de resultado, um fluxo de caixa, um balanço patrimonial, né, de novo, com um contador já muito mais comprometido ou, eventualmente, até já alguém trabalhando na sua empresa, e minimamente algumas métricas do negócio, mas o mais importante de tudo isso, tem que bater com o caixa. Métrica de negócio que não conversa com o caixa não é métrica que funcione muito. Eu já vi gente falar o seguinte, não, mas eu tenho um LTV/CAC de 15. Eu falo, mas você está dando lucro ou prejuízo? Não, eu dou prejuízo ainda. Cara, então tem alguma coisa errada no teu LTV/CAC. Porque não pode um LTV/CAC de 15, 16 dar prejuízo. A não ser que você tenha uma estrutura gigantesca de rendimento e uma estrutura gigantesca administrativa. Porque assim, o LTV/CAC, aonde o LTV/CAC você está pegando os gastos de expansão, né, e dividindo pelo lifetime do cliente, contrário, o lifetime dividido. Se der 15, você tem que estar dando lucro. Não, é porque no meu LTV/CAC eu boto que o cliente vai ficar 50 meses, mas eu ainda já começou, não dá. Assim, tirando aqui, eu só fiz essa analogia. Não, foi boa. Eu já toquei muito em empresa que não era empresa escalável. Todos sabem aí do meu histórico profissional, onde eu passei por empresas em recuperação. Na ausência de indicadores, eu me guiei muito pelo caixa e pela dívida líquida. Caixa e dívida líquida falam muito. Da mesma maneira que DRE, fluxo de caixa, e BP tem que bater com o saldo que você tem no banco. Se não está batendo com o saldo que você tem no banco, está errado. As métricas de negócio, dentro do possível, tem que bater com a lógica do caixa. Talvez não imediata, mas o caixa, em 1, 2 meses, vai ter que bater no caixa as métricas do negócio. Os controles internos começam a ser importantes também, mas ainda falando sobre métrica de negócio, DRE, fluxo de caixa e IBP, são fundamentais serem criadas regras ou metas para que, de forma tempestiva, eles estejam sendo entregues e estejam conversando com o caixa. Isso vai te ajudar muito nas conversas com seus credores ou seus sócios. Enquanto ainda for dívida, é credor, por mais que, como eu falei, jamais aceite uma dívida resgatável, porque senão o sócio está ganhando de 2 vezes. Se não der certo o negócio, ele me paga a dívida. Essa percepção, né, Marcos, desculpa te interromper, está batendo da jornada de profissionalização do back-office ali, né, ela é fundamental. Então, eu tenho que perceber se eu estou com um time estruturado para fazer com que eu avance nessa direção desses pontos aí, e se não estou, tratar de mexer logo nisso aí, né? Senão a gente vai contaminar aí uma apresentação de informação que é a decisão, a credibilidade, a tomada de decisão aí no curto prazo até, né? E aí, cara, eu ainda vou falar outra coisa, né? O pessoal fala, porra, Pirilo, você vem me falar que eu preciso de auditor externo. É chato pra cacete, hein, Pirilo? Porra, tu é chato pra cacete. Tu quer auditor externo? Quero. Eu quero um contador comprometido em entregar o balanço, aquilo que eu já te falei, né? E algumas métricas simples, melhor poucas que falem com caixa, que numa due diligence, né, vai bater. Imagina, você fala que tem 15, na due diligence vê que é 3, o cara já rasga o cheque e não te entrega. Então, assim, poucas, mas que batam com caixa, lembre-se sempre disso. E, cara, se você pegar um outro escritório de advocacia que, eventualmente, vá prestar o serviço de auditoria daquele que está te auditando, que está te fazendo a tua contabilidade, uma vez por ano, não vai sair tão caro. Verdade. Não vai sair tão caro. E você vai começar a ter uma opinião de um terceiro falando sobre os seus controles contábeis e seus relatórios. Não vai sair tão caro.
E isso vai gerar muito valor. Não, você quer que você tenha uma price, uma grantor? Não quero nada disso. Pega um outro escritório, e tem escritório que presta serviço disso, e bons dessa linha, profissionais. que audite aquilo que o seu contador entregou como DRE e BP ao longo dos últimos 12 meses, ou talvez 6. Não é tão caro isso. Inclusive, esse auditor, né, que não é tão caro assim, ele vai começar a te ajudar a estruturar o seu time de back-office. Verdade. Ele assim, ajuda no processo educativo, né? Sem dúvida e é uma construção, tu até pode tomar pau do auditor no começo, mas depois a coisa começa a engrenar e entra no modo operante, né? Claro, e tá certo, é assim, né? Tá certo. Agora, eu lembro uma vez um cara falou, pô, eu vou pegar a Big Four. Eu falei, cara, meu amigo, você não está preparado para pegar a Big Four, você só vai tomar porrada com a Big Four. Ele pega uma menor, mas conversa com ele e fala o seguinte, cara, vamos fazer uma auditoria construtiva, aonde um dia eu vou rescindir o contrato com você, porque eu vou precisar de uma Big Four, que eu vou estar fazendo um round maior. Mas você, à luz de auditor, do meu contador, você vai começar, por mais que às vezes fala, pô, tem um pouco de conflito aí, pode até ter, mas você vai começar a me ajudar a estruturar minha área de back-office. E é nesse momento que você começou a pegar dinheiro que você precisa se preocupar com isso. Dentre outras coisas, aquilo que eu já falei, a estrutura tributária que você vai usar, né? Ou seja, de novo, nesse começo, normalmente você está fazendo importação de serviço, pagando com cartão de crédito. Enquanto está pequeno, está ótimo, mas uma hora o leão vai te pegar. Enquanto está pequeno, ó, nem dá para você querer fazer uma importação de serviço, porque vai sair caro. Mas você já tem que ter esse mindset tributário, mindset societário, enfim. E aqui também é outro assunto que a gente vai longe, mas prestação de contas, make it simple, make it frequently, ou seja, tempestivamente, todo dia 10 ou dia 15, não sei, aí adequa com o seu contador, você vai ter minimamente DRE, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Né? E por que fluxo de caixa é muito importante? Já vou dar a última dica aqui. Existem empresas de tecnologia que gostam de ativar o desenvolvimento. Acho que você ainda nem está nessa área se você está ainda na fase de validação. Mas, normalmente, quando isso ocorre, e pode, você começa a perder a percepção de geração de caixa efetiva. Então, assim, minimamente, DRE, independente se você ativa ou não os seus gastos de desenvolvimento, né, da Zamera, mas fluxo de caixa. Sempre importante. O fluxo de caixa indireto. Fluxo de caixa direto traz algumas informações. Fluxo de caixa indireto traz muito mais informação. Num primeiro instante, se só der o direto, ótimo, mas sempre pense no indireto, que vai te trazer muito mais informação. Então, essas 3 peças tem que ter e algumas métricas do negócio que conversem com essas peças. Porque se não conversarem, estão erradas. E se estão erradas, na due diligence próxima, vão te pegar. Cara, eu acho que a gente já falou pra caramba. Não, demais, e de novo, demais. pessoas, 50%. Sociedade. Sim, 50% isso. Que a gente já pregou ficha aqui, que é importante nesse estágio, né? De 0 a 100. Propriedade intelectual, 50%. A gente já está formalizando todos os documentos com todos os envolvidos sobre propriedade intelectual. Cara, é uma página só, tá? Não é que o cara vai escrever uma Bíblia, é uma página só, não mais que isso. Prestação de contas, 25%. Você acabou de pegar o teu primeiro round, anjo, começa a ter um mindset. O importante é o mindset de prestar conta e ser transparente. Isso que tem que ser criado. E, por último, não, a gente já passou pelos 4, né? Propriedade intelectual, pessoas, 25%. Então, vamos lá. Propriedade intelectual, 50%, sociedade, 50%, pessoas, 25%, que é aquela parte de dar participação na empresa, atrair pessoas-chave, e prestação de contas de 25% também. Passamos pelos 4 pilares, meu amigo. O jogo, ele é desafiador, mas dá para ser jogado, né? E tendo, assim, percepção do que a gente precisa encontrar para atacar essas frentes e fazer com que as coisas aconteçam de forma coerente e com muito bom senso, né, Marco? Acho que esse é o ponto, né? E ninguém sabe tudo, né? Tente te municiar de pessoas que têm capacidade. A gente tem hoje uma grande capacidade de comunicação que não existia anos atrás, né? Então, hoje tu vai na internet ali, tu consegue conversar com muita gente, encontrar muito conteúdo aí para poder fazer a tua formação complementar em relação a esses pontos aí.
tomar as decisões com mais assertividade possível, né? É o que eu falo. Galera, se a tese não for boa, provavelmente você vai naufragar. Se a tese for boa, a governança vai te ajudar muito a você ter sucesso. Ela é o teu foguete, ela é o teu nós ali do motor, que eu digo, né? Ela vai te jogar lá para frente, né? E vai te fazer crescer até como pessoa, né? Do ponto de vista comportamental, né? Legal, show, meu amigo. Show de bola, né? Quando o papo é bom, a gente passa rápido e nem percebe, né? Então, eu queria agradecer, Pirilo, por mais esse episódio contigo aqui, por ter contribuído em trazer aí insights nessa aula que foi dada aqui em relação a um conteúdo tão relevante para esse momento de validação e por onde a gente pode aí fazer com que as coisas reduzam o seu risco para dar certo, né? Então, fica aqui o meu muito obrigado em ter a gente aqui, em te ter aqui nesse capítulo e lembrar o pessoal aqui que fiquem atentos, porque na próxima dinâmica que faremos aqui no nosso podcast com o Pirilo, a gente vai aprofundar ainda mais que aquele momento, então, da atração, né? Eu passei a arrebentação, mas vem mais onda pela frente aí, né? Deu certo e vou escalar agora. É isso aí, Pirilo. Então, fique atento aí nessa série, acompanhem, porque eu vou espremer ainda mais o Pirilo aqui para que a gente possa ter uma dinâmica de entrega super bacana, viu, Pirilo? Muito obrigado. Eu que agradeço, Ângelo, um prazer mais uma vez estar nesse bate-papo. Até o episódio de tração. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, galera. Lembrando a todos vocês que o podcast da Comércio está disponível no Spotify e também no YouTube. E você também pode achar a gente aí nas redes sociais e participar, trazendo insights e perguntas aí que, dependendo, a gente já no próximo episódio responde vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.